O que eu penso, antes dele entrar, estas coisas têm que acontecer para que sejam implantadas de uma maneira pacífica. Só que quando o sistema for desse jeito, quem estiver fora não vai poder viver. Então, por isso, o que nós temos hoje em termos de geopolítica? Você tem 3 grupos, 3 grandes blocos. 3 grandes blocos. O primeiro é os Estados Unidos, que é o Sim. maior país do mundo. Ainda para derrubar os Estados Unidos e para sobrepujar os Estados Unidos vai demorar muito. Sim. Do outro lado, você tem China, Rússia se juntando, junto com o Irã. E é interessante, porque eles são altamente fundamentalistas do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista econômico, eles são todos muito mais alinhados ao comunismo, Sim. né? Então, existe algum contrassenso, né? Porque a China não é mais um país comunista do ponto de vista econômico, é um Não. capitalismo de Estado. Exatamente, é um capitalismo disfarçado, né? Não é nem disfarçado, é capitalismo, capitalismo, é. mesmo. Sim. Só que politicamente eles continuam com poder, não tem democracia e tal. No Irã, que luta por ter hegemonia também entre os países muçulmanos, eles têm como adversários a Arábia Saudita e Israel. Sim. Mas também o que eles têm em comum? Mantém a força, a dominação pela força. A ditadura, exato. A ditadura. Então, se juntaram contra quem? Irã, os palestinos, faixa de Gaza, não é? Os Houthis no Iêmen, contra quem? Contra Israel e contra os Estados Unidos. Então, e a Europa completamente laissez-faire, deixa Exato, entrar. deixa rolar. Ou seja, os Estados Unidos, eu quero que vocês me defendam, mas nas questões fundamentais de geopolítica, como Israel, vocês ficam do outro lado. Sim. Então, o que o Donald Trump está fazendo vai ser assim? Então se virem. Vou deixar vocês à mercê agora. Vou deixar vocês à mercê. E, de outro lado, o que ele está querendo? Ele também está com uma visão de ampliação e de busca de hegemonia. Que é o que ele fez agora, por exemplo, tentando fazer na Venezuela, né? Tirou lá o Maduro. Provavelmente ele vai supervisionar o próximo governo, trazer de volta a democracia, mas já está falando que até o final do governo dele ele vai libertar Cuba. Uhum. Também já tá de olho em Cuba ali. De olho em Cuba. Porque acho que a ideia do Trump é esse lado do mapa. Opa, vamos deixar 100% aqui pró-Estados Unidos, né? Essa é a chamada doutrina Monroe. Uhum. O que é a doutrina Monroe? Foi um presidente americano que foi até a Europa e disse o seguinte: olha, para a gente não guerrear, cada um fica com o seu pedaço. Eu não me meto aí, vocês não se metem aqui. E o que ele está querendo dizer é isso. A China metendo seus tentáculos em toda a América Latina, através do Foro de São Paulo, entendeu? Sustentando, bancando políticos de esquerda para se elegerem, para introduzir o comunismo aqui. E ele não vai deixar. E graças a Deus, porque a gente sabe que onde o comunismo entrou, meu Deus do céu, destruiu. Então, assim, isso não quer dizer que eu concorde com tudo que ele faz. Sim, claro. Mas claramente a gente está vendo, ele tem uma visão mais protecionista, mais nacionalista, America First, primeiro Estados Unidos, primeiro América. Mas ele está percebendo que não basta ele cuidar só dos Estados Unidos, ele tem que impedir que o seu grande adversário hoje, porque o grande adversário hoje é a China. É a China, claro. A Rússia ainda tem força, porque eles ainda têm um aparelho bélico poderoso, tem bomba atômica, né, ogivas atômicas, mas financeiramente a Rússia está quebrada. Sim. E a China está dominando tudo. Então, eu penso que enquanto nós tivermos isso, ainda temos algum tempo antes que venha o governo do anticristo. Porque o governo do anticristo vai ser globalista e não nacionalista. Muita gente fala, o Trump é o anticristo. Gente, ele tem todas as doutrinas dele, são adversárias da visão do anticristo. O anticristo é globalista, o anticristo quer que acabe com as tradições do país, o anticristo quer leis que sejam leis mundiais. O outro governo, Biden, tinha muito mais a ver com esta visão do anticristo. Um possível anticristo do passado, poderíamos falar que é estilo Hitler?
Que queria dominar o mundo, que queria dominar todos os territórios. Hitler foi um dos anticristos. A Bíblia fala que são vários, né? Mas o anticristo, ou anticristo, aquele que vem, né, para de fato dominar o mundo, ele vai ser uma pessoa, existem algumas possibilidades e teorias, que vai dominar o mundo. E eu acredito que ele se levanta depois de uma guerra atômica, uma guerra que vai produzir muito caos, porque ele vem com um discurso de paz. E o retorno de Jesus Cristo seria após o anticristo se apresentar? Após essa dominação? Existem, na verdade, duas manifestações de Cristo. Uma chamada de arrebatamento, que acontece antes. A igreja vai ser levada e vai desaparecer. Um abrir e fechar de olhos vai ser levada. Tá. Aí fica aqui as pessoas que não creram em Cristo e vão ter que enfrentar isso. O caos que vai ser gerado, talvez por causa de guerras, talvez por conta de um mundo que a economia está quebrada. A gente percebe que o mundo está sendo abalado economicamente, né? Sim. Você vê vários lugares em que realmente os problemas não são só econômicos, são problemas de ordem social e tal. O mundo está caminhando para um caos. Pode ser que, diante de uma situação dessa, ou de um caos econômico, ou até de uma guerra atômica que destrua países, que morra muita gente, se levante um gerenciador de crise para dizer, olha, vamos dividir aqui o mundo em alguns pedaços, mas vamos governar juntos. Porque a Bíblia fala que serão 10 etnias, 7 reinos, né? E com isso, eles, então, proporiam uma paz, por isso que nessa hora talvez seja necessário a unificação da moeda, talvez seja necessário que a moeda papel deixe existir para ser uma moeda digital. O Bitcoin, por exemplo? Eu não acredito que seja o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin foi a primeira moeda importante, entendeu? Sim, sim. Mas os bancos centrais das nações já estão falando de, num futuro, acabar com a moeda papel, para evitar a falsificação, né, para você ter melhor formas de rastrear o dinheiro, de não haver, né, sonegação. Para o governo dominar tudo, né? Domina tudo. E qual é o grande problema de uma moeda digital? Você tem e não tem. Exato. Porque, por exemplo, o povo judeu, que sempre foi perseguido. Uhum. Em 1492, o rei Ferdinando da Espanha, junto com a rainha Isabela, fizeram um acordo com o Papa e eles expulsaram os judeus da Espanha. Aí eles saíram, os judeus pegavam sua malinha, como mascates, com seu ouro, né, e com seu dinheiro, e iam para o lugar onde eles podiam ser aceitos. Sim. E lá eles começavam de novo, porque eles eram trabalhadores, inteligentes e tinham uma reserva. Sim. Com uma moeda digital, se o cara te cancelar, você não tem mais nada. Exato. Então, você fica absolutamente à mercê deste líder. E Apocalipse 13 fala que a marca da besta vai dar às pessoas uma opção de escolher aceitá-la e poder continuar a sua vida normal, comprar, vender, ou rejeitá-la e não poder comprar, vender, comprar mantimentos, comida no supermercado. A Bíblia fala disso. Você vira escravo do sistema, né? Escravo do sistema. Para você estar dentro dele, você tem que se submeter. Então, essa dominação ela vai ser em todos os níveis. O que eu penso, antes dele entrar, estas coisas têm que acontecer para que sejam implantadas de uma maneira pacífica. Só que quando o sistema for desse jeito, quem estiver fora não vai poder viver. Então, por isso que eu acho que ainda falta um pouco de tempo. Quando eu olho para a geopolítica, eu ainda vejo vamos dizer assim, nações poderosas lutando de forma nacionalista. Uhum. Bem ou mal, além do Donald Trump, você tem uma China nacionalista, você tem uma Rússia nacionalista, você tem o Irã nacionalista. Por enquanto, a gente não consegue enxergar esses caras sentando junto e falar, vamos dividir o mundo e vamos nós mesmos mandar em todo mundo? Não, Exato. Cada um está lutando pelo seu pedaço, né? Lamartine, você acredita na lei do livramento? Por exemplo,
Eu bati o carro. Aí a pessoa fala, não, mas isso foi um livramento, porque lá na frente poderia acontecer algo pior. Essa lei do livramento, você acredita que isso existe? Não, eu acredito em livramento, mas não na lei do livramento. Vou fazer Me expressei diferente. mal. Não. Tem gente que categoriza dessa Sim. maneira. O que eu quero dizer? Eu acredito no livramento. Eu acho que muitas vezes Deus envia um anjo e interfere na tua vida sem que você perceba, Sim. fazendo com que você se atrase um pouquinho. Se você não tivesse atrasado, você provavelmente ia morrer ali num acidente. Eu acredito nisso. A Sim. Bíblia fala sobre isso. Que Deus nos livra do mal. E a própria oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. Sim. Pede para que a gente ore. Então eu acredito que haja livramentos na vida. Mas eu não acredito que tudo que acontece é porque aconteceu isso porque lá na frente ia ter uma coisa ruim. Não, eu acho que existem consequências das suas decisões. Então, por exemplo, você vai fazer um vestibular. Você não se prepara, não estuda. Aí você não passa, você vai dizer, foi um livramento, ia ser ruim para mim? Não. Exato. Você não entrou porque você não estudou, não se Exato. preparou, entendeu? Então, eu acho que o erro está no exagero. Uhum. Mas eu acho que um filho de Deus, uma pessoa que serve a Deus e que pede para que Deus proteja, ele vai proteger. Muitas vezes ele te impede de você tomar uma decisão, ele coloca um sentimento forte, não vai lá, ou não cuidado com essa pessoa. Isso é um livramento. Uhum. Mas nem tudo que acontece é por causa do livramento. Às vezes é por causa das suas próprias decisões. Sim.